O porquê de se fazer um balanceamento químico? Porque a gente tem que adequar essa equação química à lei de Lavoisier, ou à lei de conservação das massas, onde ela se diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se nada se perde, eu não posso perder um átomo que eu tinha nos meus reagentes e não tenho nos meus produtos. Ou eu não posso criar nada. Eu não posso aparecer com um átomo que eu não tinha nos meus reagentes e agora eu tenho no meu produto. Então nada se perde, nada se cria. Na verdade, uma reação química ela é apenas um rearranjo de átomos, ou você tinha uma quantidade de átomos nos reagentes, eles mudaram, eles se rearranjaram para formar um produto novo, mas a quantidade de átomos é sempre a mesma, então ela não muda. Então é sempre, por isso que se chama lei da conservação das massas. Então, quando você tem uma reação química, esse é o resultado de transformação. Então, se você tem sempre que entender que o que tem antes da seta tem que ser igual ao que tem depois da seta. Aqui, por exemplo, eu tenho duas moléculas de hidrogênio. 2 vezes 2, 4. Quantos hidrogênio eu tenho depois da seta? Aqui eu tenho 3, com mais 1, 4. Quantos átomos de oxigênio eu tenho antes da seta? 2 vezes 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2. Então, ou seja, o que eu tinha antes da seta é igual ao que eu tenho depois da seta. Agora aqui uma equação. Observe a equação H2 mais O2 formando H2O. Então aqui, ó, o que ele está dizendo? Ó, percebe que antes da seta, nos reagentes, o que tem antes da seta, nos reagentes, contém 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então aqui tem 2 hidrogênio e 2 oxigênio. Após a seta, nos produtos, possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ou seja, aqui eu tinha 2, aqui eu tenho 2. Tá normal. Só que aqui eu tinha 2, aqui eu tenho só 1. Tá normal? Não, não tá. Porque onde foi parar o outro átomo de oxigênio que eu tinha aqui? Aqui eu tinha 2, agora eu só tenho 1. Então essa equação não está balanceada, de acordo com a lei da conservação das massas, porque ela perdeu um átomo de oxigênio. Então não está balanceada. Então a equação realmente balanceada é essa daqui. Porque você vai ter 2H2O, 2H2 mais O2. Então, aqui tem 2 vezes 2, 4. Eu pus um 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Balanceado. Aqui eu tenho 2 oxigênio, 2 vezes 1, 2. Agora eu também tenho 2 oxigênio. Então, a mesma quantidade de oxigênio que eu tinha antes nos meus reagentes é a mesma quantidade que eu tenho depois nos meus produtos. Aí a gente vai começar jogando valores. A gente vai começar a fazer uma tentativa. Então, se eu coloco um aqui, então eu tenho um zinco, 2 cloro, 2 cloro. Aí o que que eu faço? Não, então eu vou jogar um 2 aqui. Então eu joguei o 2, agora eu tenho 2 hidrogênios, tenho 2 hidrogênios. Eu tenho 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Então eu tenho 2 cloros agora. E 1 vezes 2, 2. Então eu tenho 2 cloros. Então agora está balanceado. Agora tudo, se você contar quantos zinco eu tenho antes da seta? 1. E de cá? 1. Quantos hidrogênio eu tenho antes da seta? 2. E aqui eu tenho 2. Quantos cloro eu tenho antes da seta? 2 vezes 1, 2. E aqui? 2. Então agora a equação está balanceada. Que a gente vai fazer uma simulação, a gente vai entrar num site para fazer uma simulação para que vocês possam entender assim mais na prática, mais interativo de como que funciona
esse balanceamento. Esse site aqui, ó, eu aconselho vocês a entrar. Agora os exercícios. Supondo que os ciclos vazios e Chiu, respectivamente, significam átomos diferentes, então o esquema anterior representará uma reação química balanceada se substituirmos a letra X, Y e W, respectivamente, pelos valores. Então, se aqui eu tenho 3 bolinhas brancas, aqui eu só tenho 2. Beleza. Se eu colocar 2 aqui, eu vou ter 4. E aqui eu vou continuar tendo 3. E se eu colocar 3 aqui? Se eu colocar 3 aqui, eu passo a ter 6 bolinhas brancas e aqui só 3. Mas se eu colocar 2 aqui, eu passo a ter 6 bolinhas brancas aqui e 6 bolinhas brancas aqui. Só que quando eu coloquei 2 aqui, eu fiquei com 2 bolinhas verdes. Então, qual que seria a resposta? Seria 3, 1 e 2. Então, 3, 2 e 1. Beleza? Leia a frase seguinte e transforme em uma equação química balanceada utilizando símbolos e fórmulas. Uma molécula de nitrogênio gasoso contendo 2 átomos de nitrogênio por molécula reage com 3 moléculas de hidrogênio diatômico gasoso, produzindo 2 moléculas de amônia gasosa, qual é formada por 3 átomos de hidrogênio e 1 de nitrogênio. Então, qual que é essa equação? É essa equação. Eu tenho uma molécula de nitrogênio mais 3 moléculas de hidrogênio diatômico, formando 2 moléculas de nitrogênio gasoso, mais 3 moléculas de hidrogênio. Então, essa é a equação química que foi descrita aqui em cima. Então, assim, ó, considerando a equação química não balanceada, admitindo um balanceamento, o coeficiente 6 para cada produto, ele falou que vai colocar um 6 aqui e um 6 aqui. O coeficiente de cada reagente será respectivamente. Então, se eu coloquei um 6 aqui, eu tenho 6 magnésio. Então, eu tenho que colocar um 6 aqui, para ficar balanceado. Quando eu coloquei um 6 aqui, 6 vezes 2 dá 12. Aí, o que acontece? Tem 12 cloros. Então, eu vou ter que colocar um 12 aqui. 12 cloro aqui. Aqui não era 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12. Então, a resposta seria 6 e 12. Aqui eu já te dei a equação disso aqui, ó. Esses amarelinhos foi o que fiz. Eu balanceei para você, te deu as equações, a sequência de balanceamento. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu tinha 2 alumínio aqui. Aqui eu só tinha 1. Eu coloquei um 2 aqui. Então ficou 2 alumínio, tá balanceado. Quantos hidrogênio eu tinha aqui? Aí eu coloquei um 3 aqui. Então 3 vezes 2, 6. Aí eu coloquei um 6 aqui. 6 hidrogênio. Quantos cloros eu tenho? 6. E aqui eu tenho quantos? 2 vezes 3, 6. E oxigênio, eu tenho 3 oxigênio aqui. Quantos oxigênio eu tenho? 3 vezes 1, 3. Então o balanceamento ficou 1, 6, 2 e 3. Aqui eu vou pensar o seguinte, começo pelo sódio. Quantos sódios eu tenho aqui? 2. Aqui eu só tinha 1. Eu coloquei um 2 aqui. Agora, se você conferir, todos vão estar balanceados. Então, eu tenho um enxofre. Eu tenho 2 oxigênio, com mais 2, 4 oxigênio. Aqui eu tenho 3 oxigênio com mais 1 oxigênio, 4 oxigênio. Está balanceado. Aqui, quantos bares eu tenho? 1. Quantos nitrogênio eu tenho? Então, se eu tenho um 2 aqui, porque aqui eu tinha 2. Então, aqui eu só tenho 1. Tinha só 1, eu coloquei um 2 aqui na frente. Então, vai ficar 2 nitrogênio. 2 nitrogênio, balanceou. E os hidrogênios, quantos hidrogênios eu tenho? Aqui eu tenho 2. Aqui eu também tenho 2, está balanceado. Quantos oxigênio eu tenho? Tenho 2 vezes 3, 6. Com mais 4, 10. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Com mais 2, 8. Com mais 2, 10. Então, a sequência de balanceamento é 1, 6, 2 e 3, 1, 2, 1. Então, é essa aqui a sequência de balanceamento. Toda reação de combustão envolve a presença de gás oxigênio comburente em uma combustão e é queimada. Quando o combustível é um composto orgânico, a reação completa sempre produz gás carbônico e água. Aqui ele te deu uma equação, aí ela estava sem balancear, e eu fui balancear essa equação. Comecei, carbono eu tinha 1, aqui também tinha 1.
Hidrogênio aqui eu tinha 4, só que daqui eu só tinha 2, então eu coloquei um 2 aqui. 2 vezes 2, 4, ficou balanceado. Quantos oxigênio eu fiquei? Eu fiquei com 2 aqui, com mais 2 aqui, 4. E aqui eu só tinha 2. Eu coloquei um 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Então ficou a resposta, a letra D, 1, 2, 1, 2.